Donkey Kong, galera. Donkey Kong é um jogo maravilhoso. Agora, ó, o momento é de todo mundo querendo que o Donkey Kong entre no Nintendo Switch Online, mas nada da Nintendo deixar, né, colocar ele lá no Super Nintendo, né, cara? Eu quero saber de vocês, qual é o Donkey Kong favorito de vocês, porque eu acho que a minha opinião vai ser diferente. Arthur, qual que é o seu Donkey Kong favorito, cara? Meu favorito com certeza, é o primeiro Donkey Kong Country do Super Nintendo. Eu sei que o 2 é tecnicamente melhor, mas tem alguma coisa que me faz gostar mais. O fato de ser o Donkey Kong e o Diddy Kong. Eu realmente gosto mais do Donkey Kong Country, o primeiro. Acho que e também por ter sido o jogo que na época impressionou todo mundo. O 2 foi melhor ainda, mas a gente já estava preparado para o que poderia vir, né? Então Donkey Kong Country 1 é o meu preferido. Eu vou falar que eu concordo com você, cara. Eu vejo todo mundo elogiando o Donkey Kong Country 2, e obviamente é um jogo maravilhoso, mas eu gosto mais do primeiro, cara, do primeiro Donkey Kong Country. Não é o meu Donkey Kong favorito, já vou dar spoiler aqui, mas eu prefiro ele ao 2, cara. Eu acho que a galera vai massacrar a gente nos comentários aí, porque é quase unânime, né? E você, Barrozeira? Eu vou discordar de vocês, é claro. Donkey Kong Country 2 é o melhor Donkey Kong já feito, velho. Agora sim, o Donkey Kong 4, ou 4 não, Donkey Kong do Nintendo 64, eu tenho um carinho especial, não sei o que é. Recentemente, há muito pouco tempo, eu tava vendo a galera pedindo o Donkey Kong aí no serviço online da Nintendo e ver a nostalgia do Donkey Kong 64 na mente. E o seu preferido, Coelho? Cara, o meu preferido também é o mais recente deles. É o Donkey Kong Country Tropical Freeze. Cara, esse jogo... Gente, pelo amor de Deus, esse jogo é maravilhoso. Eu acho que, assim, muita gente acha que essa trilogia nova, né, do Donkey Kong, ela perdeu um pouco a essência, né? Porque eles são jogos mais coloridos. Eles eram mais sombrios, né, no Super Nintendo, não era? Era meio que tentando ser fotorrealista por causa do avanço da computação gráfica, dos gráficos pré-renderizados. Ele ficou com esse aspecto mais realista, entre aspas, com bastante sombreado e coisa assim. Pois é, e aí nessa nova, né, não pode nem falar que é trilogia, porque só saíram dois, né, o Donkey Kong Country Returns e o Tropical Freeze. Eles colocaram um 3D, o jogo ficou mais colorido, só que eu acho que o Tropical Freeze, ele captura tão bem o que é que faz Donkey Kong ser um jogo tão legal de jogar, cara. Diferente, tipo, de Mario, por exemplo, tem aqueles bloquinhos que ficam flutuando, você pega itens nele e tal. No Donkey Kong Tropical Freeze, não existe nenhuma plataforma que não faça sentido dentro do cenário. Se tem alguma coisa voando, é porque é uma corujinha esquisita que bate asa e fica voando ali, entendeu? Eu acho tão legal como que as fases, elas contam uma narrativa. O próprio level design, né? Eles contam uma história. Então, vai ter um momento que você vai estar numa floresta, e dali a pouco as árvores vão estar caídas na próxima fase. Aí essas árvores caídas, elas vão entrar num negócio de cortar madeira, e aí vai ser a fase da água que você vai estar meio que em cima dessa madeira que está sendo cortada, e aí você na próxima fase da madeira que foi cortada virou tipo palito de picolé, e aí o suco do picolé que faz, né, o picolé é das frutas que vieram da floresta. Tipo, é muito legal a narrativa que eles vão contando, né, ao longo das fases. Eu amo esse jogo, cara, muito bom. Agora, eu sinceramente gosto de tudo que envolve o Tropical Freeze e o Returns, mas eu só não gosto de jogar mesmo. Eu não gosto dos controles, eu não gosto de jogar jogo 2D com analógico, mas aí você pode mudar pro D-pad. Eu sei que tem algumas inconveniências nesse jogo que eu não gosto. Eu precisava, na verdade, elaborar sobre isso, porque eu sei que é uma opinião muito impopular, mas eu realmente não gostei desses jogos. Tem os dois, mas eu realmente não gostei de jogar. O do Wii U, o Tropical Freeze ainda é melhor, o do Wii é simplesmente impossível pra mim. Bom, tudo bem, opiniões diferentes, né? Mas, vambora? Eu sou o Barril. Eu sou o Arthur. Eu sou o Coelho, e aqui no Coelho Cast a gente fala de Nintendo. Coelho Cast, o podcast do canal Coelho no Japão.
Amigos, antes de começar aqui o nosso bate-papo, que tá muito divertido, eu tenho um recado muito importante pra vocês. Assim como o Coelho Cast, você consegue encontrar eles no YouTube, né, no canal Coelho no Japão, ele também tá disponível em formato de áudio, pra facilitar o seu 4G, não gastar tantos dados assim, e você pode encontrar todos os links lá do Spotify, do Google Podcast, do Apple Podcast, lá no site Switch Brasil. Eles sempre fazem uma postagem quando sai um Coelho Cast, com todas as informações, com a pauta, com todos os links importantes, então chega lá que o link deles vai estar aqui na descrição. Valeu mesmo, galera do Switch Brasil. E eu queria agradecer também as nossas lojas apoiadoras aqui do canal, que é a Cogumelo Shop, para vocês poderem comprar o Nintendo Switch de vocês. A Big Boy Games, que é a loja que eu recomendo para vocês poderem comprar os jogos em mídia física. A 03 Games, que é onde eu recomendo vocês comprarem os jogos em mídia digital lá na eShop dos Estados Unidos, que sai mais barato do que comprar no console. E a Mac Services, para qualquer problema de assistência técnica que vocês tiverem, tanto no Nintendo Switch quanto em outros consoles e também no PC. Os links vão estar todos na descrição. Agora vamos lá pro nosso bate-papo. Olá, meus queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos à 29ª edição aqui do nosso Coelho Cast. Hoje a gente vai falar sobre os jogos da Nintendo que merecem um remake ou um remaster em HD. E cara, tem muitos jogos, meu Deus do céu. Esse papo eu acho que pode durar até amanhã, né? Mas a gente vai focar aqui nas principais coisas. A gente tá aqui com o nosso querido Arthur, com o nosso querido Barrilzeira. Antes da gente começar a falar dos jogos, cara, eu acho primeiro importante a gente estabelecer uma coisa assim, ô Arthur. O que é a diferença de um remake, de um remaster, de um reboot e qual a importância disso? Às vezes é difícil de definir. Às vezes, mesmo você sabendo o que é cada um, é difícil definir cada obra. O remake, ele é um jogo completamente refeito do zero, reprogramado tudo do zero, sabe? Agora, o remaster, ele utiliza código original. A princípio é isso. Eu lembro que quando saiu o Ocarina of Time no 3DS, eu mesmo achava que era um remake, porque tem animação diferente e um monte de coisa diferente. Mas hoje eu entendo que ele era um remaster. Ele é um remaster muito bem feito, que vai um pouco além, muda vários assets gráficos e tal, mas é um remaster porque utiliza o código original. Eu tenho um irmão mais novo que é assim especialista em glitches do Ocarina of Time. Ele faz todo tipo de coisa louca no cartucho. E ele me mostrou que muitos desses glitches permanecem intactos na versão de 3DS. Então, quer dizer, é um remaster. Um exemplo de remake mesmo, recente, é o Resident Evil 2, né? Esse é completamente remake, não usa nada do código original. Eles simplesmente pegaram toda a ideia, o conceito e fizeram um jogo novo. Então isso sim é um remake, né? Eu sei que existe uma linha meio tênue aí referente a remake, remaster. O Arthur falou sobre a questão dos códigos. Mas assim, Arthur, você não acha que a questão do gráfico também conta? Porque eu vou citar um exemplo aqui. O Zelda Wind Waker. Para mim aquele jogo ele não é simplesmente apenas um remaster. Porque se for, pelo amor de Deus, vamos remasterizar tudo dos anos 90, que eu compro tudo na pré-venda. Mas ele é literalmente um remaster, o Wind Waker. Ele é um remaster. Acho que existe uma noção de que se você fala em remaster, remaster é ruim e o remake é bom. Não, o remaster pode ser ótimo. Às vezes um remaster pode sair melhor que um remake mal feito, por exemplo. O Wind Waker é totalmente um remaster. Ele é exatamente o jogo original, o código original. Claro, eles retrabalharam os gráficos e por isso ele tem esse visual tão bonito. Então, Arthur, se mexe no código, ele é considerado um remake. Essa é a regra, né? Independentemente se o gráfico melhorar ou não. Mexer no código é a característica do remaster. Quando você faz um remaster, pega o código original e você trabalha em cima dele, pode até mexer nele, mas assim, ainda é basicamente aquele código, sabe? Você fez um port dele, mexeu algumas coisas, claro, para melhorar, colocou melhorias, mas é essencialmente o código original. O remake não é nem o código mexido, ele é refeito, eles fizeram do zero um jogo novo, entendeu? Agora sim, a gente falou de remake, a gente falou de remaster e também existe o reboot. Nos videogames, quando você faz isso, ele acaba ficando muito parecido com o remake, né?
Um jogo que realmente eu acho que a gente pode chamar de reboot é o Kid Icarus Uprising do 3DS, porque ele era um jogo de Nintendinho, um jogo 2D, né, tipo de plataforma mesmo, que você era um anjinho, e aí no 3DS o Sakurai ele simplesmente refez o jogo por completo. Ele mudou completamente a jogabilidade, agora tem sequências no ar, tem sequências em 3D, agora ele é um jogo totalmente em 3D, ele conta uma história completamente nova, com novos personagens, eles realmente rebootaram a franquia como um todo. E aí tem a questão também do Batman, que existem rumores desse novo Batman que vai sair aí agora, e aí estão dizendo que vão rebootar a franquia Arkham. Eu não sei se realmente precisa rebootar a franquia nova ou não sei se eles vão chegar a mudar o gameplay, eu acho que eles nem devem mudar tanto assim da questão do gameplay, que já é, enfim, é bem, essa franquia Arkham ela segue um mesmo modelo, mas aí a gente entra no Resident Evil 2, por exemplo. Resident Evil 2 ele foi um remake, só que eles mudaram bastante coisa na jogabilidade, eles mudaram balanceamento de várias coisas, eles mudaram coisas de lugar dentro do jogo, eles modificaram o mapa. E aí, ele é um remake ou será que ele é considerado mesmo um reboot da franquia? Exatamente, inclusive houve mudanças na história do próprio jogo. Então, quando você fala de reboot, você não está só refazendo o jogo, você está modificando algumas coisas que já era original do próprio jogo. Então, existe uma linha tênue entre reboot e remake. A questão do remaster, eu até concordo com o Arthur, que não é só questão de você esticar o gráfico, de você melhorar o gráfico, mas sim de você modificar ali o código original do próprio jogo. Agora a questão de reboot e remake, ele meio que se parelham ali, é quase a mesma coisa. Na questão que você falou aí do Resident Evil 2 Remake, nem mesmo a Capcom chama esse jogo de remake, chama de reimaginação, que a gente pode também dizer que é um reboot, né? Eu lembro que no início da 8ª geração e no final da 7ª geração ficou muito na moda a questão do remake e do remaster. Ficou mais na moda a questão do remaster. A importância disso para o mundo dos games, e não só referente a Nintendo, mas para todas as plataformas em geral, é que através de remake e remaster, determinada plataforma vai ter mais jogos, né? Uma variedade maior. Eu vou citar um exemplo aqui. Eu sei que a gente vai falar isso mais na frente, mas uma coletânea que eu queria de remaster seria o Dead Space. Poderia vir por Switch, seria maravilhoso. Então eu acho que apesar de ter ficado muito, como é que eu posso dizer, ficou uma imagem meio desgastada a questão de remaster, principalmente no início da 8ª geração, com vários jogos remasterizados para PlayStation 4 e para Xbox One. Eu acho que remaster, remake é sim importante para a indústria e é sim importante para as plataformas de videogames. Vocês concordam comigo? Eu concordo. Eu acho importante o seguinte, você apresentar para as novas gerações de jogadores quais foram os passos que levaram até os jogos que eles conhecem hoje. Então, de certa forma, o remaster é bom porque ele tenta preservar. O remaster é uma nova versão do jogo antigo. Então, ele preserva muito das características originais, ajuda a pessoa a entender um pouco a história. Claro, às vezes ele fica datado também. Enfim, é uma maneira de preservar, de certa forma, a história de um jogo, né, de uma franquia, e apresentar para novos jogadores. De repente alguém que jogou o primeiro Zelda da pessoa foi o Breath of the Wild e agora quer jogar o Ocarina of Time, não tem um 3DS, de repente aí sai um remake de Ocarina of Time pro Switch. Eu acho que isso seria ótimo. Esse tipo de coisa é realmente mal visto. Acho que existe uma linha muito tênue entre você pegar pesado nos remasters, fazer um negócio assim já só para explorar mesmo e simplesmente lançar por preservação, para mostrar para os fãs e etc e tal, né? É difícil definir quando é demais e quando tá bom, assim, de remasters, eu diria. Eu acho que no fim das contas, o que define isso vai ser o público comprando, né?
Por muitos anos, isso foi um grande debate, assim, tipo, não, tá remaster demais, é a época do remaster, o pessoal reclamando. Só que o pessoal continuou comprando, até que as próprias pessoas que reclamavam, eventualmente saía jogos do interesse delas e elas iam comprando, e as pessoas foram aceitando essa realidade de que, na verdade, não é tão ruim, né? Porque quando você fala em retrocompatibilidade, quando você fala, até mesmo no Virtual Console do Wii, você ter a possibilidade de jogar um jogo antigo é muito diferente de você ter um lançamento daquele jogo antigo, porque aquele jogo ele volta pra mídia, novas pessoas vão acabar conhecendo aquele jogo que se não tivesse tido um lançamento, tipo, trabalho de marketing, tá lá no topo da loja porque acabou de sair, esse tipo de coisa, né, que todo jogo de lançamento acontece. Se não tivesse tido isso, muita gente não ia conhecer. Como eles são relançados com extras ou totalmente refeitos e tal, você pega com a nostalgia da pessoa e você dá vontade dela jogar aquele jogo de novo, né? Porque eles não fazem isso com um jogo muito tosco. Normalmente são jogos que já se provaram aclamados, ou então jogos que não tiveram uma vendagem muito boa no passado, e aí agora, mas tiveram uma boa crítica, né? E agora voltaram para ter uma nova chance ao sol. E eu acho que isso é bastante importante para a indústria, assim, porque cada vez mais preço de produzir um jogo aumenta, cada vez mais você precisa de mais tempo para você produzir um jogo blockbuster, e esses lançamentos, eles são, de certa forma, lançamentos que deixam uma boa parcela do público feliz, porque tem muita gente, por exemplo, que talvez não tenha jogado aquele jogo anteriormente. Isso está acontecendo muito no Switch, por exemplo, com relançamentos e remasters de grandes jogos third parties que saíram para outros consoles e não tinham saído para Nintendo, né? E eles estão apresentando isso para um novo público, enquanto produzem o seu próximo jogo blockbuster, né? Então, assim, depois dessa breve introdução para explicar o que é remaster, o que é remake, o que é reboot, eu acho que a gente já pode adentrar aqui e falar sobre o tema, né, específico, e falar sobre quais jogos a gente quer que seja feito um remake ou então um remaster aí pro Nintendo Switch. Barrilzeira, essa, nossa senhora, tem muita coisa. Cara, esses anos 2000 ali tiveram tanta coisa que ficaram presas lá, e era uma época que não tinha visual em alta definição. Caraca, é tanta coisa boa que poderia ser feito remaster. Mas muita calma nessa hora. Vamos dividir por partes aqui. A gente sabe que o Switch é um console híbrido. Apesar da Nintendo classificar o Switch como um console de mesa, ele tem as características de console tanto de mesa quanto portátil, então ele é um console híbrido. Então acho que nada mais justo a gente começar a falar sobre alguns jogos que saíram nos portáteis aí da Nintendo, principalmente no 3DS, que foi o último portátil da Nintendo. E o 3DS, diga-se de passagem, tem uma vasta e uma ótima biblioteca. Eu vou falar meu primeiro jogo aqui do 3DS que eu gostaria de ver no Switch como um remaster, que é Kid Icarus, porque aquele jogo ter saído no 3DS foi bruxaria, hein, Coelho? Cara, você já pegou cutucou minha ferida aqui, Barrizeira. Eu acho que até comentou isso antes, eu tenho certeza que eu tenho comentado isso no canal antes. Kid Icarus Uprising é um jogo maravilhoso, cara. Ele é uma mistura de Star Fox com Super Smash Bros, só que o Super Smash Bros é como se Smash fosse um jogo de luta em 3D. Então ele tem diversas mecânicas de Smash, e ele tem uma seção que é totalmente voando, né, em estilo mesmo Star Fox. Ele mescla isso de uma forma muito legal em um universo totalmente novo, né, que o Sakurai criou ali, e muito interessante, cara. Aqueles personagens são fantásticos. Eu ainda acho que o Hades é um dos chefões mais legais que a Nintendo já teve. Eu postei no Twitter sobre isso há um tempo atrás. Ou então talvez o melhor chefão que a Nintendo já fez, assim. Ele é muito legal, o diálogo, a forma que você luta contra ele, a quebra, né, da quarta barreira ali, quando os personagens se dão conta de que eles estão dentro de um jogo, começam a falar com o jogador. É muito legal o Kid Icarus Uprising, e assim, eu acho que se você souber inglês, você aproveita ainda mais o jogo, né, porque os diálogos são bem engraçados, cara.
Um jogo do 3DS que precisa urgentemente ser portado pro Switch, que todo mundo quer, é o Metroid Prime Federation Force. Mentira. É claro que é o Samus Returns. Samus Returns é um jogo que saiu no fim da vida do 3DS. Foi em pouca tiragem, pelo que dá pra perceber, porque eu lembro que na época que ele saiu, eu fiquei esperando chegar, ver um preço bom. Chegou super caro, fiquei esperando o preço cair, o preço só aumentou, e agora ele é considerado, entre aspas, um jogo relativamente raro, né? Então eu acho que é um lindo jogo que ninguém jogou, sabe? A Nintendo devia já ter lançado no Switch, com certeza. Devia ter lançado até ao mesmo tempo, se quer saber, no 3DS e no Switch já ao mesmo tempo. Outras empresas fazem isso, porque não a Nintendo. Então o jogo que eu mais quero do 3DS no Switch é esse, é o Metroid Samus Returns. Tá muito lindo esse jogo, inclusive comprei o 3DS somente por causa dele. Agora outro jogo que, pelo amor de Deus, precisa ser portado pro Switch, fazer um remaster, que é do 3DS também, é o Luigi Mansion 2. Não existe lógica justificativa para esse jogo ficar preso no 3DS, porque bruxaria também, vô Coelho. Eu não sei como a Nintendo conseguiu fazer um jogo lindo do jeito que ele tá no 3DS. Existe explicação para isso, Coelho? Pois é, a Nintendo ela consegue fazer umas bruxarias com o Luigi's Mansion, né? Até o Luigi's Mansion do Switch mesmo é muito bonito. Eu teve uma análise da Game Explain que eles mostraram todas as técnicas que eles utilizaram pro jogo, tipo, ter um visual tão interessante, né? É muito cheio de detalhe o Luigi's Mansion, sabe? Mas falando de Luigi, de Mario, cara, eu acho que sabe o que a Nintendo podia fazer? Todo mundo pede tanto o Super Mario 3D World, né, de Wii U, pra vir pro Switch. Eu acho que a Nintendo ela podia pegar e fazer um remaster direito que incluísse Super Mario 3D Land, entendeu? E aí lançasse pro Switch. Faz um pack ali, junta, tem bastante elementos, assim como eles fizeram com o New Super Luigi U, né, e colocaram junto com o New Super Mario Bros. U. Tudo bem que o Super Mario 3D Land é um jogo bem maior, mas eles podem fazer isso, porque esse jogo, ele não vai sair do 3DS, eu acho, sabe? Se algum jogo for portado pro Switch, vai ser o 3D World. Então, por que deixar o 3D Land, que também é um jogo tão bom e foi tão inovador para a época dele, parado lá, sendo que seria tão interessante, já que eles estão ali, parecido, eles estão dentro do mesmo universo, eles compartilham ideias parecidas. Eu acho que faria bastante sentido, cara. Eu acho que o único empecilho que poderia ter da Nintendo portar alguns jogos do 3DS pro Switch é porque o 3DS ele utiliza duas telas, né? Às vezes como mapa, às vezes como extensão do próprio jogo. Então eu acho que esse seria o único empecilho. Você acha que, Arthur, que isso seria um fator para complicar um port, um remaster de algum jogo do 3DS pro Switch? Porque o 3DS praticamente já morreu, né? Não existe outra lógica ou justificativa de deixar um super clássico, um jogo que provavelmente venderá bem no Switch, preso no 3DS. No caso de muitos jogos, o fato de só ter uma tela é realmente um empecilho, mas não o Mario 3D Land, não. Esse dá perfeitamente, nem precisaria de muita coisa para adaptar pro Switch, né? Ele funcionaria perfeitamente. E jogo dos anos 90, Coelho? Quando eu comecei a falar aqui, você disse que tinha vários jogos dos anos 90. Dos anos 2000. Dos anos 2000? Você não quer voltar muito ao passado? Não, mas nos anos 90 teve muito jogo bonito aí, que saiu no Super Nintendo, alguns jogos do Nintendo 64 também, o próprio Conks, que você gosta demais. Poderia fazer um remaster ou um remake desse jogo aí por Suitão da Massa, você não acha, não? Esse jogo é da Microsoft, né? Eu acho um pouco difícil, cara. Mas se a gente for falar de anos 90, pô, Barrozeira, a gente teve o último Metroid de Nintendinho completamente transformado em um jogaço pro 3DS, que é o Samus Returns. Imagina se eles fazem pro Switch a mesma coisa que eles fizeram, só que com Super Metroid. Meu sonho de consumo. Teve rumores sobre isso, não foi? Tinham rumores de que eles iam fazer isso com o Metroid Fusion, né? Que é aquele de Game Boy Advance, que também é um excelente jogo. E eu acho que seria uma boa também eles fazerem. Porque ele é um jogo um pouco mais acessível, né? Tipo, é um pouco mais fácil, digamos assim. E ainda assim é um excelente jogo. Então,
Eu não sei, mas com certeza seria muito legal. Se eles fizessem isso com o Super Metroid, ia ser igual o Final Fantasy VII Remake, assim. A galera ia à loucura, eu acho. Eu que gosto muito de jogos de plataforma e de jogos de beat'em up, eu gostaria de ver um jogo clássico ali da Nintendo, tipo um Super Mario. Já pensou um Super Mario lindão e totalmente em HD? Eu sei que o jogo original ainda é super bonito, mas o próprio Donkey Kong que a gente citou aqui no nosso bate-papo informal antes de começar o cast, o próprio Donkey Kong Country Returns, a gente já viu algumas versões na internet de remake. Esse jogo ficaria lindaço, totalmente refeito, né, com os gráficos lindos. Você achou que, Arthur, que daria um remake o Donkey Kong Country? E se sim, por que a Nintendo ainda não fez essa obra de arte? Eu acho que não, eu acho que não é um jogo que precisaria de um remake, viu? Eu acho que o original é perfeito do jeito que é, do Donkey Kong Country. Sabe o que é? Eu vou explicar pra vocês. Eu tenho um problema com o jogo 2D poligonal, eu realmente não consigo gostar disso. Então eu imagino que se fossem fazer, seria 2D poligonal. Eu sei que é contradição, porque o Samus Returns é 2D poligonal, mas é que realmente esse jogo me pareceu muito bom. Então assim, é lógico que eu abro exceção, mas eu acho que a pixel art dos jogos do Super Nintendo conseguia transmitir um estilo que os jogos poligonais simplesmente não conseguem. Eu vejo isso por mais lindo que seja o Donkey Kong, Tropical Freeze e Returns, simplesmente eu não acho que não é a mesma coisa que os jogos realmente 2D. Então eu não consigo gostar da ideia de um remake de Donkey Kong Country. Qual jogo aí dos anos 90 você queria que fosse feito um remaster ou então um remake? Eu sei que você gosta muito de RPG, né? Eu acho que dos anos 90 eu consigo pensar muito no Paper Mario do 64, porque eu sei que tem muita gente que quer o do GameCube, né? E também faria sentido, que é maravilhoso, mas é que... Bom, eu gosto dos dois, eu gosto mais do Paper Mario do GameCube, mas do 64 merece também. Pra você ter uma ideia, eu nem sempre eu fui fã de RPG. O meu primeiro RPG foi o Paper Mario do Nintendo 64, foi graças a ele que eu entrei nesse mundo. Se hoje eu sou fã de Dragon Quest, é graças ao Paper Mario do Nintendo 64. Então é um jogo que eu gostaria de ver ganhando mais atenção, mais carinho, com certeza daria pra fazer ele ficar... maravilhoso no Switch. Podia fazer ele, o do GameCube, e apagar o gosto ruim que ficou dos últimos Paper Mario, né? Que não foram tão bons. Sabe, tem dois jogos do Nintendo 64, assim, também da década de 90 ali. A gente tá vendo alguns jogos voltando agora no Switch, né? Só que de outras empresas. Por exemplo, o Turok 2, né? A gente tá vendo o Doom 64 agora, vai ser lançado esse ano. E tipo assim, o pessoal tá curtindo, sabe? É legal. Agora, tem rumores, né? Que no final do ano, agora em 2020, o grande blockbuster da Nintendo vai ser, de repente, um novo Diddy Kong Racing. Isso seria muito legal também. Porque o Diddy Kong Racing, ele é uma franquia bem diferente de Mario Kart. A gente ainda vê Mario Kart vendendo muito. Só que ele é um novo kart racer, né? Só que ele usa avião, ele usa o barco, ele usa os karts. E ele é uma aventura, né? Diferente de você só ir correndo nas corridas e várias pistas e tal. Você entra naquela aventura, explora aquele mundo, você entra nas fases. Era muito legal o Diddy Kong Racing, cara. Eu acho que esse jogo merecia, viu? Eu acho que é um jogo do Nintendo 64 que deveria ter um remake. O jogo não tá tão feio, mas eu acho que ele tá começando a datar um pouquinho, é o Ocarina of Time. Eu acho que um remake dele ficaria show de bola. Eu joguei ele na versão do 3DS e eu tenho também o Nintendo 64 aqui. Eu consigo ver as leves melhoras que teve de uma versão para outra, mas eu acho que uma versão totalmente refeita, com os gráficos em HD, inclusive na internet mesmo, se você procurar, você vai ver algumas versões aí na Unreal Engine 4, se eu não estou enganado, tem do Ocarina of Time, mas eu acho que mereceria um remake, você não acha não, Coelho? Eu acho que a versão do 3DS é tão bonita porque ela respeita o visual poligonal do antigo e dá uma leve atualizada.
né? Eu acho que se eles fossem trazer o Ocarina of Time para os dias de hoje, eles iam mudar muito, eles iam fazer igual você falou, que a gente consegue achar esses visuais novos aí da Unreal Engine 4 que a gente vê no YouTube. E eu não gosto, cara. Eu não gosto. Eu vejo aquele visual e falo, nossa, que lindo. Mas parece que perde um pouco da magia tanto do Majora's Mask, que eu já vi também, quanto do Ocarina of Time. Eu não acho que fica tão bom quanto os originais, mais poligonais mesmo. Tem alguma coisa naquele estilo artístico, ou nas texturas que eles usam, na forma com que o mundo inteiro ele é coeso naquele visual, que não é capturado nessas versões de fã. Eu perco o tesão de jogar quando eu vejo esses visuais muito atualizados do Ocarina of Time, cara. Sinceramente, eu acho que não precisava. Tem jogos do Nintendo 64 que tentavam ser realistas, porque o Ocarina of Time ele é fantasioso, né? Mas tipo assim, a Nintendo nessa época, ela fez uma coisa que impressionou muito, que foi com o Rogue Squadron, né? Aquele jogo do Star Wars. E eram excelentes jogos, eles tentavam ser realistas. E eu acho que se trouxessem para os dias de hoje, eles ainda são, assim, dos melhores jogos de Star Wars que tinham, né? Eu acho que seria super legal. E o Wave Race, né? O Wave Race eu tenho saudade até hoje. Eu amo o Wave Race, mas eu tenho muito medo de mexerem na trilha sonora dele. Porque, por exemplo, a trilha sonora do Star Fox 64 estragaram um pouquinho no 3DS, atualizaram alguns timbres e não ficou, sei lá, ficou esquisito. Agora o Wave Race, aquela trilha sonora dele com aqueles sintetizadores com som datado, sabe? Pra algumas pessoas até soa meio brega, mas, cara, eu amo aquela trilha sonora do Wave Race. Então eu tenho muito medo de estragarem aquele som. Compara a trilha sonora do Wave Race 64 com a do GameCube. Do Blue Storm, né? Nossa, não tem nem comparação. A do GameCube é um rockinho genérico e esquecível, né? Então eu tenho muito medo de mexerem nisso. Nossa, eu gosto do barulho bem antigo que eles tinham do jet ski, né? Que era aquele... E do iniciozinho que era... Welcome to Dolphin Park. Era muito da hora, né? E o narrador na abertura, Wave Race, com aquela música bem... É engraçado, é um jogo dos anos 90, mas o som tem muita cara de anos 80, né? Os sintetizadores e tal. Aquilo é maravilhoso. Bota aí, Barrezeira, bota aí pra galera ouvir também, na edição. Tem que pôr, nossa, tem que pôr só trilha de Wave Race aí. Sobre os remakes de fãs de Unreal Engine, o problema ali não é a tecnologia, o gráfico avançado, o problema ali é a falta de uma direção de arte, sabe? Então você dá tecnologia na mão do moleque, ele, vou tacar efeito aqui, vou fazer isso, aquilo, e fica um negócio meio, sabe, sem... Eu acho feio também. É falta de direção de arte, entende? Uma boa direção de arte eu acho que daria conta de fazer uma versão moderna, atualizada do Ocarina of Time, passar para o novo jogador a mesma magia que o original passou pra gente. Eu acredito que um remake de Ocarina of Time no Switch daria certo. Ou mesmo se eles se limitassem a pegar a versão do 3DS, que já é muito bonita, e só colocar em resolução mais alta no Switch, também acho que já seria maravilhoso. Claro, desde que não lançassem a $60, né, que é o preço cheio. Você tava falando de direção de arte aí, Arthur, dessa falta de criatividade pela parte da galera que manja aí dos Paranauê da tecnologia e faz algumas versões, né? Não licenciada, vamos assim dizer, e postam na internet. Eu só me vê na mente Metroid Samus Returns, porque aquilo ali é só direção de arte. Porque o jogo é lindo demais, então eu tenho que concordar com você, porque nem sempre gráficos bonitos são tudo. A depender do jogo, a direção de arte dele fala por si próprio. Agora, e jogos mais atuais da Nintendo? Eu digo assim, jogos mais atuais, jogos do GameCube, jogos do Wii. Quais jogos vocês acham que devem receber um remake ou um remaster? Alguém tá me falando Mario Sunshine? Ah, cara, eu amo Mario Sunshine, Barroseira, cara, eu amo Mario Sunshine, é tão
lindo, cara, é tão legal aquela atmosfera. A jogabilidade do jogo é tão boa, eu adoro o Flood, né? Que você usa ele como jetpack, e aí eu acho muito legal que, tipo assim, ele tá nas suas costas, e aí você sai correndo com o Mario, espirrando água pra frente, aí depois que você para de espirrar, você pula de barriga na água, ele escorrega super rápido, aí você cai no mar, e você muda pro modo de turbina, e aí o Mario sai, tipo, muito rápido nadando com aquela turbina, tipo, igual um jet ski mesmo dentro do mar, aí você muda ele pro modo de foguete e ele explode na água, você sobe super alto e explora outro lugar novo. Cara, esse jogo é muito legal. Eu não entendo por que as pessoas que não gostam desse jogo, cara, porque ele merece, cara, porque é muito legal. Tudo bem, os Piantas eram um bicho meio esquisito e tal, mas ele merece muito, cara, Super Mario Sunshine, pelo amor de Deus. E outra coisa, Coelho, a Nintendo, em termos de trabalhar em ambiente aquático, a Nintendo faz bruxaria, né? Você pega Pikmin 3, eu nunca vi um jogo que tem aqueles gráficos, aquela direção de arte quando o jogo tá na água. A mesma coisa do Zelda Breath of the Wild e a mesma coisa do Mario Sunshine. Para sua época, a arte design, a física era bruxaria, não era, não, Arthur? Com certeza. Eu estava vendo, inclusive, outro dia, no YouTube, o gameplay de um arcade da Sega, que saiu em 96, bem na mesma época do Wave Race. E sabe, arcade, se você olhar as specs da placa, é muito mais avançada que o Nintendo 64, porque, claro, um arcade custava milhares de dólares, né? Então ele podia se dar esse luxo. Mas você olha a água, nem se compara, não chega nem perto com a água do Wave Race 64. Então tá certo dizer que é bruxaria mesmo, porque não dá pra explicar como que a Nintendo fez um negócio desse. Se a Sega faz um jogo de jet ski, realmente o jogo é mais rápido e tudo da Sega, mas não existe nem como comparar, não tem como comparar a água, as ondas, a transparência da água, é muito mais bonito. Cara, sabe um jogo que eu acho que eles precisavam trazer, que era o Mario Kart Double Dash. Ele seria perfeito no Switch para começo de conversa, porque o Switch ele já é um console que de fábrica dá para você jogar de dois, e o Mario Kart Double Dash, ele tem aquela mecânica de são duas pessoas no mesmo kart, né? É tipo um Mario Kart co-op, né? Então uma das pessoas ficava ali pilotando, enquanto a pessoa de trás ficava tipo mirando e atirando os itens, e aí se os dois apertassem o botão de troca ao mesmo tempo, você trocava, aí depois a outra pessoa ficava pilotando e a primeira ficava atacando os itens. Era super legal, tipo, as pistas desse jogo também eram bem originais, eles tinham uns poderes, né? Por exemplo, o Bowser, ele tinha um poder especial que ele tacava um casco gigante, tinham várias mecânicas bem diferentes de Mario Kart, né? No Double Dash, cara, e esse é um jogo muito legal, é um dos melhores Mario Karts que tem, na minha opinião. Ele merecia voltar porque ele é muito diferente das outras experiências de Mario Kart que a gente teve antes e depois. A gente tava falando de bruxaria aqui, dos efeitos e dos gráficos e da arte design que a Nintendo faz em jogos aquáticos, só que me veio a palavra aqui, bruxaria, eu lembrei de Eternal Darkness. Caraca! É da Nintendo esse jogo, né? É da Nintendo. Precisa se fazer um remake desse jogo pra ontem. Teve até um sucessor espiritual dele, Coelho, que iria sair no Wii U, eu lembro na época, só que teve alguma polêmica com a pessoa que tava, não sei se foi com a pessoa ou se foi com o diretor do estúdio que tava fazendo esse jogo, que simplesmente jogaram esse jogo no limbo, que era tipo um sucessor espiritual do Eternal Darkness, e eu acho que esse jogo mereceria um remake, você não acha não? Cara, esse negócio era Shadow of the Eternals, era o nome desse jogo que ia ser lançado. O cara, ele abriu um Kickstarter, né, pra fundar, ele conseguiu bastante dinheiro até com isso. No fim das contas, esse cara, ele não tem uma reputação muito boa. E o jogo enrolou, ele já tá há muito tempo em produção. Tipo, não é, antes do Wii U, era pra esse jogo ter saído no Wii, eu acho, se não me engano. E aí foi pro Wii U e agora simplesmente desapareceu. Ele pegou a grana da galera e não conseguiu terminar o jogo, cara. Eu acho que ele não deu conta, não. Pois é. Agora em Mario Galaxy, vocês acham que do jeito que tá bom? Ou que ele mereceria pelo menos um remaster aí no Switch, com algumas leves modificações nos controles? Eu confesso que eu tenho uma extrema dificuldade em jogar esse jogo por causa do
dos controles, que eu não consegui me adaptar bem aos controles do Wii. Vocês acham que Mario Galaxy 1 e o 2 mereceriam um remake ou até mesmo um remaster no Suitão da Massa? Com certeza. O Mario Galaxy 1 e 2 são jogos bonitos demais para a resolução de tela do Wii. Nenhuma TV moderna consegue reproduzir bem a resolução do Wii sem borrar a imagem, sem distorcer a imagem, né? Então deixa para Nintendo lançar uma versão atualizada, né, do jogo. Eu gostaria, o meu sonho é que eles fizessem um double pack aí com os 2 jogos, sabe? Seria legal, claro, sonhar alto que se eles fizessem o Mario Galaxy 3 e aí ao mesmo tempo lançassem então o pack com os 2 primeiros jogos. Com certeza Mario Galaxy é uma obra-prima, é bonito demais para ficar preso na resolução baixa do Wii para sempre. Inclusive eles fizeram lá uma versão HD para o Nvidia Shield lá na China, né? E a gente imaginou que isso ia sair para o Switch porque é o mesmo processador e até agora nada. Assim, o outro jogo muito lindo que é uma pena ele ter ficado só no Wii era o Zelda Skyward Sword, né, cara? O Zelda Skyward Sword, ele usa uma tecnologia muito legal lá, se você olha no horizonte, quanto mais no horizonte vai ficando, mais eles aplicam um filtro que parece que é uma aquarela. Então, eles conseguiram mascarar a baixa resolução do Wii para fazer um jogo muito lindo que parece uma pintura sem parecer o Kami. Né? Porque o Kami, ele tem aquele estilo de pintura japonesa, né? E o Skyward Sword, ele parece uma aquarela. Só que quando o Link tá perto da tela, não parece. É sempre as coisas que vão ficando mais distantes, né? E isso em HD ia ficar muito lindo. Existem algumas simulações de como ficaria, né? Eu já vi esse jogo, se você procurar no YouTube, cara, você vê Zelda Skyward Sword rodando em 4K e 60 frames por segundo. E é uma coisa de explodir a mente de tão lindo e tão diferente que fica, cara. Eu tinha, honestamente, aqui uma vontade de ter um PC que conseguisse rodar esse jogo pra poder rejogar esse jogo nesse visual, porque é outro jogo. Fica muito incrível, cara. E eles trazendo isso pro Switch seria sensacional. Em 1080p mesmo, não precisa ser 4K não, mas rodando a 60 frames por segundo, 1080p, meu Deus do céu, ó, delícia. Houve rumores, né, que esse jogo também seria portado ou refeito pro Switch. Se colocasse aquela arte design lá do Zelda Breath of the Wild, já pensou? Que delícia iria ficar esse jogo? Que é um Zelda um pouco diferente dos demais, né? Não, ele é bem diferente. Eu fiz um vídeo mostrando como que seria, né? Na época que começaram a sair esses rumores. Eu acredito muito que ele vai sair no Switch, é questão de tempo isso aí. O Xenoblade já foi confirmado, né? O Chronox, não é isso? O Xenoblade ele não foi confirmado? O Xenoblade Chronicles, isso eles estão fazendo um remake, né? Esse é remake ou é remaster? É um remaster muito bonito, mas é um remaster. E é bom que eles, inclusive, pegaram aquele mapa que está incluso no arquivo do jogo, mas que não é acessível. Parece que eles vão retrabalhar nele, né, deixar ele acessível agora. Então é o mesmo jogo, mas muito mais bonito. O que a Nintendo tinha que trazer de volta mesmo era Donkey Konga. Fim de papo, cara. Donkey Konga. Era muito irado, Donkey Konga. Com os tamborzinhos, né? Com um bando. Cara, batem bando com os tamborzinhos. Agora, sobre o Wii U, acho que só falta 3 jogos ser remasterizado pro Switch, né? Que a Nintendo já remasterizou tudo. Só falta o Pikmin 3, o Mario 3D Vagabundo World e qual é o outro? E o Xenoblade Chrono X. Não tem mais nenhum outro jogo, tem? Star Fox Zero. Isso, por favor. Não. É necessário. Star Fox Zero é necessário. Eles precisam pegar esse jogo e corrigir os problemas dele. Que é o controle que eu acabei aprendendo e até gostei, mas ele afasta os jogadores porque tem uma curva de aprendizado horrível. E também as quedas de frames, todos os defeitos dele podem ser corrigidos no Switch. O jogo rende, é um jogo bom. Eu como fã de Star Fox, era o mais preocupado com a cagada que poderiam fazer, e eu sou muito fã de Star Fox 64, fiquei com medo daquela, sabe aquela sensação de nostalgia? Não, tem que ser igual ao do 64? Não, nada disso me afetou, eu realmente gostei do Zero, apesar dos defeitos. Eu acho que ele merece se transformar num jogo bom, e assim, a Nintendo se redimir com o Star Fox, lançando ele no Switch. Eu acho também porque, pra mim, o maior problema é essa confusão dos controles, e eu joguei esse jogo 100% em cooperativo. E aí,
o cooperativo desse jogo resolve os problemas, porque você só foca na sua tela, entendeu? E é muito divertido o cooperativo de Star Fox Zero. Totalmente daria pra fazer ele bom, né, no Switch. Cara, merece, realmente. E ele é um jogo que poderia ser lançado por um preço mais barato, né? Porque ele foi lançado por um preço mais barato no Wii U. Eu pensei, Coelho, que você ia falar daquele Star Fox que saiu no GameCube. O Adventures. Sim, do Adventures, né? O Adventures é aquele que tem os dinossauros, não, né? Que é meio diferentão, mas é esse mesmo, né? Você não queria eu gosto desse jogo também. Eu lembro que teve um cast que a gente fez e você disse que queria um jogo mais ou menos nessa pegada. Eu gostei muito desse jogo na época, quando ele, até antes dele ter sido lançado. Eu lembro que eu vi algumas imagens dele assim na revista. Um Star Fox bem diferente, né? Na época quando eu joguei também, eu senti essa diferença e o jogo era bem legal. Eu acho que nos dias atuais ele merecia um remake totalmente refeito ali, com os gráficos totalmente em HD. É isso aí, cara. E tem uma coisa mais que eu queria citar, que não é o foco do cast, porque não é da Nintendo, né? Jogos antigos da Nintendo que deveriam voltar. É um jogo third party que marcou a época. Foi ali no final dos anos 90 que saiu o primeiro deles, e eles nunca vieram para uma plataforma Nintendo. E agora ele tá voltando de uma forma completamente nova em 2020 para as novas plataformas. E eu tô falando de Half-Life. Cara, Half-Life era um jogo muito bom. Ele marcou época. Aí veio o Half-Life 2, marcou época de novo, né? Half-Life 3 nunca veio, né? Esse ano vai sair o Half-Life Alyx, né? Que é um jogo da perspectiva da Alyx, que é uma personagem, né, do jogo. E do Half-Life saíram vários jogos, né? Por exemplo, o CS e tal. Mas Portal e Portal 2, eu acho que se a Valve ela pegasse e lançasse o Orange Box, né? Que é um pacote que vem com esses jogos todos no Nintendo Switch, cara, ia ser maravilhoso. Eu ia comprar Day One, assim, eu ia querer muito, porque são jogos muito bons, e eu acho que representa aí jogos que não são os da Nintendo e que marcaram sua época e que nunca tiveram consoles da Nintendo que mereceriam voltar. É isso aí, meus queridos amigos e amigas. Cara, que papo bom, hein? Nossa, tem tantos outros jogos que eu queria citar. Eu tô até curioso pra saber qual que vai ser o comentário do pessoal nos comentários ali, o que eles vão colocar dos jogos que eles gostariam também. É um papo tão gostoso de ter, né? É uma nostalgia que a gente cria e a gente começa a se lembrar de tantos jogos bons que tiveram no passado. Então, Arthur, muito obrigado, cara, mais uma vez de você estar aqui. Fala pro pessoal onde é que eles podem te encontrar mais uma vez. Você tá sempre aqui no Coelho Cast, mas você tá fora dele também, diz aí. O pessoal pode me encontrar buscando por Super Você Tubeia 64 no YouTube e também no Instagram. Eu tenho postado mais fotos no Instagram, comentários sobre jogos, mas eventualmente eu faço alguns vídeos no meu canal também. Cara, Arthur, você sabe que eu gosto muito do seu canal, cara. Eu fico com saudade quando você demora pra postar vídeo, aí você posta e eu vou lá assistir. Eu sempre recomendo pro pessoal. E você também, né, Barrezeira? Querido mestre aqui do Coelho Cast, diz aí pra galera. Primeiramente, agradecer a presença novamente do Arthur, né? O nosso locutor, o locutor do Coelho Cast, que fazia um tempinho que não participava. Eu espero que a galera tenha curtido esse bate-papo. Coloca aí nos comentários quais jogos da Nintendo vocês querem que ganhe aí um remake ou um remaster pro Switch. Eu sei que a gente citou vários jogos aqui, mas vai ter um ou outro jogo que vai ficar fora da lista. Então vocês podem colocar aí nos comentários. Agradecer ao Coelho por mais um bate-papo aí totalmente maroto. Agradecer a galera que acompanhou a gente. E quem quiser falar comigo, com o Coelho, com o Arthur, com o Zidanilo, com o Diego, com a galera toda, tá todo mundo em um único grupo no Facebook, que é o Barriozeira. Então, forte abraço a todos e até a próxima edição aí do Coelho Cast. Obrigado mesmo, Barrozeira. Forte abraço aí mesmo. Forte abraço pra galera lá do Discord. Muito legal todo o trabalho, a comunidade que tá sendo gerida lá pelos moderadores. Super legal. E também um forte abraço a todo mundo que conversa comigo lá no Instagram e manda os comentários. E também lá no Twitter. Eu interajo muito com o pessoal lá no Twitter.
Então, outra coisa, cara, que fora, né, do Coelho Cast, que eu queria convidar o pessoal que curte podcast, é o Final Level Cast, que é o podcast que eu sou também um apresentador, né, o podcast do Final Level, e a gente chama convidados muito legais, tipo o BRKS Edu, a Fanbaby, o Thiago Romariz, a gente falou de jogos de cinema, e tem outros muito legais que eu acho que o pessoal aqui vai curtir bastante também. Então chega lá, eu vou deixar um link na descrição também, e recomendar, né, os outros podcasts de Nintendo que eu gosto muito, que é o Nintendo Podcast, o N-Blastcast também, tem vários, né, mas esses dois aí eu sempre gosto de recomendar pro pessoal. E mais uma vez agradecer vocês dois por mais uma edição maravilhosa aqui do Coelho Cast. A gente vai ficando por aqui, um tapa na pata do coelho pra dar sorte e valeu!